Amém, irmãos? Aleluias, aleluias, amém. Sabe, é algo que eu creio e que o Espírito Santo tem nos falado nesses dias. O Espírito Santo, ele tem trazido a mensagem à igreja, à noiva de Cristo, não para um mero arrepio, não para um mero êxtase, não é um ensinamento bonito, algo teologicamente você fala, nossa, que bonito. Ele tem trago a mensagem à igreja para que elas possam experimentar a verdade do sobrenatural de Deus, amém, irmãos? Para que a igreja possa absorver, para que a igreja possa de fato viver e praticar o evangelho. É por isso que ele tem trago a mensagem à igreja nessa linha, nesse alinhar. Por quê? Porque agora nós estamos debaixo do governo de Deus. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus aí. Amém. Nós estamos debaixo, nós cantamos aqui, a ti seja a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quando você declara que há o domínio de Deus sobre a sua vida, significa que você está colocando, se submetendo debaixo ao teu reino, a tua vontade e a tua verdade. Amém, irmãos? Então, de fato, nós estamos debaixo do governo de Deus. Nós estamos de fato debaixo da vida, do fluir de Deus. Agora, nossa conduta, nossa maneira de andar como cristão, como igreja, não é mais como éramos antes de nascer de novo. Porque antigamente nós olhávamos para as coisas naturais, agora olhamos para as coisas espirituais, amém? Nossa maneira, nossa conduta de levar a vida mudou totalmente. Totalmente. Agora nós podemos acessar o sobrenatural de Deus. Nós podemos entrar na tua presença com ousadia e apropriar dessas bênçãos. Mas por que eu estou falando isso? Talvez você vai falar, obreiro, você está falando, você está chovendo no molhado. Mas se eu te falar, a minha ideia, o meu propósito aqui, eu creio que o Espírito Santo quer que eu faça isso, é chover no molhado mesmo. Sabe, nesses meus 28 anos de vida, lidando com roça, com fazenda, eu sei que não é aquela chuva que vem de repente, que escorre, que faz rego, que devasta a plantação, é que serve para o produtor, para o agricultor. A que serve é aquela chuva que vai molhando no cotidiano, dia após dia, aquela chuva serena, aquela sim que encharca a terra. Porque às vezes eu venho aqui, libero a palavra sobre você e ela é como aquela primeira chuva que só varre a terra, mas não encharca a terra do seu coração. Mas à medida que o Espírito Santo vai molhando, chovendo no molhado, a revelação vai brotando na sua vida, amém, irmãos? Então, talvez você fale para mim, então você vai chover no molhado? Creio que provavelmente sim, mas eu creio também que até o final dessa palavra, você vai sair com a plena revelação no poder do sangue de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Aleluias, amém. Eu quero que você participe comigo. Eu quero que, à medida que o Espírito Santo for falando com você, você vai dizendo amém, glória a Deus, aleluia. Porque quando você diz essas palavras, você está confirmando e apropriando das verdades sobre você, amém? Por quê? Por que é necessário eu falar isso? Olha, porque lá, quando o pecado veio ao mundo, junto com ele veio a morte. A morte veio ao mundo, você sabe disso. O salário do pecado é a morte, está escrito em Romanos. Então, uma vez que o pecado entrou no mundo, veio a morte. Só que a morte, para muita gente, a morte só é a morte física, quando morre. Mas deixa eu te falar, às vezes você está tendo muita experiência de morte na sua vida e você não sabe. Você talvez não compreenda mais a depressão, a vida do pecado, o vício, às vezes a angústia que você sente na sua alma, às vezes a miséria, a pobreza que você está experimentando, tudo é morte na sua vida. Tudo isso é morte. Às vezes até a apatia espiritual no seu ministério é morte na sua vida. Por isso eu preciso chover no molhado hoje, por isso eu preciso trazer uma mensagem a respeito do poder do sangue de Jesus, porque essa não é a condição que Deus tem para você, amém? Vira para o irmão do lado e fala, essa não é a condição que Deus tem para você. Deus não tem miséria para a sua vida, amém, irmãos? Então, qual é a verdade que eu venho trazer para você? Olha, já que o pecado, ele veio e trouxe a morte,
e a morte anda perambulando sobre nós, vou te falar, quando nós nascemos, já estamos preocupados com a morte, né? À medida que nós vamos crescendo, mais próximo da morte nós chegamos, nós ficamos, não adianta correr. Quanto mais você corre para cima dela, porque é natural que todo homem morra. Então tudo vai morrer. Então seu carro está morrendo. Se você é só comprar um carro novinho lá na garagem, você dá 2 voltas e vai vender ele, o preço cai. Então tudo vai morrendo. Só que a condição de vida sua agora é diferente. Por quê? Porque é o pecado que trouxe a morte. Mas alguém pagou o preço por mim e por você. Amém, irmãos? Cristo Jesus morreu naquela cruz. Ele comprou, Ele nos resgatou. E agora a condição de morte já não pertence mais a nós. Amém? O que pertence a nós agora é a condição de vida. Amém, irmãos? É a vida de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, se você tem sofrido de doença, de angústia, se você tem sofrido aí de depressão, você rejeita agora no nome de Jesus, que isso não te pertence mais. Essa não é a condição para você, porque Cristo, por Ele não ter pecado, Ele morreu e ressuscitou. E agora eu e você tem acesso a essa vida, amém, irmãos? Eu e você estamos livres da condição da morte. Dessa condição, porque tudo está morrendo. Essa é a verdade que eu e você precisamos entender. Mas o que é a morte, então? A morte também, ela é a junção das maldições da lei. Então, se você pegar ali e resumir, a lei, ela foi 613 leis e ordenâncias. Muita gente acredita que é só os 10 mandamentos. Não, são 613 ordens e leis e ordenâncias. Só que a palavra de Deus diz, se você caísse em uma única sequer. Não era que se você caísse nas 613, em uma apenas, você já era réu de todas. Então toda maldição era recaída sobre você. E o que finda toda a maldição? Miséria, doenças e morte. Vira para o irmão do lado aí. Miséria, doença e morte. Essas são as 3 coisas que as maldições da lei vai resumir para você. Então, se tem alguém leproso lá no Velho Testamento, é porque ele pecou. Se tem alguém aleijado, é porque ele pecou. Se tem alguém pobre, é porque ele pecou. Sabe, se tem alguém vivendo nessa condição, é porque a maldição da lei já está sobre ele. Porém, Cristo nos libertou de toda a maldição da lei. Amém, irmãos? Você pode dizer assim, Cristo me libertou de toda a maldição da lei. Amém. Você crê nisso? Aleluia. Então a riqueza, a pobreza, a angústia, a doença não faz mais parte da sua vida e nem a morte. Amém, irmãos? Cristo te libertou. Você já não está mais debaixo da maldição da lei. Você tem que apropriar isso. Você fala assim, obreiro, mas existe muito crentes hoje que ainda vive debaixo dessa condição. Sim, mas por quê? Porque ele ainda não entendeu o real poder do sangue de Jesus na vida dele. Amém? Ele não entendeu de fato que Cristo o resgatou, que a condição dele agora é outra, é condição de vida. Você tem diferença entre um crente abatido e um crente que tem revelação da cruz de Cristo na vida dele. Porque o crente que tem revelação, a vida dele pode estar passando por tribulações. Ele pode estar no mar da Galileia às 3 horas da manhã, ventania, relâmpago, a água entrando no barco. E ainda assim, ele vai olhar com semblante de alegria e dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Amém? Porque ele creu, ele entendeu, ele tem revelação, que ainda que venha a tempestade, tudo vai cooperar para o seu bem. Mas agora, aquele que não entendeu, ele tem uma vida totalmente diferente. Ele tem uma vida angustiada, ele tem uma vida de críticas, de reclamações, ele só vê coisa ruim na vida dele, ele não vê o lado bom das coisas. Talvez você conheça alguém assim, que só vê o lado ruim, não vê o lado bom, e você ainda tenta mostrar o lado bom, e a pessoa ainda se chateia com você, porque fala, não, ser espiritual demais, não dá. Não, às vezes não é ser espiritual demais. Às vezes é só você parar e ter revelação e entendimento do poder do sangue de Jesus na sua vida. Amém, irmãos? E eu estou aqui hoje para falar exatamente isso para você. Porque você precisa mudar a condição da sua vida. Porque às vezes você está andando só para um lado.
Mas agora você precisa mudar, redirecionar as velas do seu barco. Você precisa mudar a direção. Você precisa andar nas verdades que Cristo tem sobre você. Amém, irmãos? Ele tem verdades de vida sobre você. É isso que Ele tem. A morte agora não pode mais te vencer. Por que é necessário te falar isso? Porque, vou fazer uma enquete aqui. Quanto aqui creem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? Só quem crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Praticamente toda a noiva de Cristo, toda a igreja crê. Mas agora você não precisa responder, não precisa levantar sua mão. Mas quantos realmente creem que Deus quer fazer isso infinitamente mais na sua vida? Quantos realmente creem? Você não precisa levantar a mão. Aí é que está o X da questão. Você até sabe que Deus pode fazer o infinitamente mais, mas às vezes você não crê que Ele quer fazer agora na sua vida. Às vezes você crê que Ele pode curar você, curar a enfermidade, mas você pensa que talvez Ele não queira curar essa enfermidade. Por quê? Porque você ainda não entendeu, você ainda não teve revelação do sangue de Cristo, de qual é o desejo, qual é a vontade, e porque você ainda possa ser, está pensando nas maldições, nas condições da lei, lá com uma vez que você cai. Porque quando o diabo ele vem na nossa mente, às vezes ele pode jogar isso, ele pode lançar esse tipo de coisa. Ah, mas você está com a sua vida desse jeito é porque você tem a vida errada, é porque você errou, é porque você pecou aquele dia, é porque você não sabe falar direito, é porque você não ora, é porque você não jejua. Talvez ele venha jogar esse tipo de coisa na sua vida, na sua mente, e aí você apropria, e aí o que você entende? Não, Deus não quer me abençoar, Deus não quer me curar, Deus não quer liberar provisão sobre a minha casa, mas eu preciso que você rejeite essas mentiras agora, no nome de Jesus, amém, irmãos? Deus não só quer, como Ele vai liberar ainda essa noite sobre você, amém? Você crê nisso? Dá glória a Deus. Então você tem que apropriar isso, não é que Deus quer, filho. O desejo, o anseio de Deus é te abençoar. Quem é o pai que não quer abençoar o filho, né? Não quer presentear o filho? Se eu te falar melhor, hoje é o dia dos namorados, estão se comemorando aí o dia dos namorados. Quem é o apaixonado que não vai presentear a sua noiva, a sua namorada, a sua esposa? Quem é que não vai? Se eu te falar, a igreja é a noiva de Cristo, Ele não vai querer te presentear? Ele não vai querer te agradar? A palavra de Deus diz que bons pensamentos Ele tem ao nosso respeito, amém, irmãos? Não é o nosso próprio pensamento a nosso respeito, é o pensamento dEle ao meu respeito, é que muda tudo. Eu não venho aqui em cima pegar no microfone, liberar uma palavra sobre você, baseado no meu pensamento a meu respeito, mas baseado no pensamento dEle ao meu respeito, amém? Você deve andar dessa maneira. É baseado nos pensamentos dele ao teu respeito. E a palavra de Deus diz que bons pensamentos eu tenho ao vosso respeito. Bons pensamentos. Sabe, o Ezequiel falou aqui, e é verdade, você tem que trazer à memória as coisas que te traz esperança. Porque é isso que a palavra de Deus diz. E qual é as coisas que nos traz esperança? É que somos filhos amados, favorecidos e abençoados. Amém, irmãos? Agora não tem mais problemas para nós, não precisamos viver debaixo de necessidade, de miséria. Muitos acreditam que para apropriar dessas coisas de Deus, das bênçãos, de tudo aquilo que Deus tem para a vida dele, é porque Deus tem dó, é porque, como se diz, tem uma outra palavra, que é por causa da necessidade, é por causa da dó. Eu vou te falar, não é. Se fosse por causa da necessidade, não haveria, porque Deus supria toda, amém? Então, se fosse por causa, se Deus vai te abençoar por causa da necessidade, Ele não tinha necessidade no mundo. Ele já tinha abençoado todos, porque Ele estava vendo a necessidade e Ele está abençoando. Mas também não é por dó. Você não precisa se colocar lá como coitadinho. Ai, tadinho de mim, eu estou doente, estou pobre, eu tenho tanta dívida para pagar. Não, tu é filho, amém, irmãos? Tu é filho. Qual é a ferramenta? O que move o braço de Deus? A fé. Vira para o irmão do lado e fala, a fé é que move o braço de Deus. A fé é que move o braço de Deus. Você precisa ter fé nessas coisas. Nisso que eu estou falando para você. É isso que vai mover o braço de Deus. Não é a sua condição, mas é assim o fato de como você enxerga a condição que você está.
Se você tem fé naquilo que Deus tem feito e vai continuar fazendo na sua vida, é que você aproprie. O que é fé então? Olha o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Que não veem. Deixa eu te falar, quantos aqui esperam a vida de paz? Amém? Eu vou perguntar, se você espera, você fala amém. Quantos aqui esperam a vida de paz? Quantos aqui esperam a prosperidade? Quantos aqui esperam um casamento próspero? Quantos que esperam a família debaixo do mover de Deus? Quantos que esperam prosperidade no ministério? Aleluia, se você espera, você vai ter, porque Deus vai suprir você, amém, irmãos? Só que não é só esperar, fala que a convicção de fatos que se não veem. Às vezes você está esperando isso tudo, mas não está vendo. Mas você precisa ter uma convicção no teu espírito, que Deus está movendo ao teu favor, amém, irmãos? Não é só, a fé não é só esperar, eu não só espero, eu tenho convicção. Eu tenho convicção que Deus vai fazer, que Deus vai se manifestar. Eu não estou vendo, ainda assim vou continuar crendo. Eu estou esperando a paz, mas na minha casa só tem conflito. Ainda assim eu tenho convicção que Deus está movendo a meu favor. Eu estou esperando prosperidade, mas só está aparecendo dívida. Ainda assim eu tenho convicção que Deus vai mover a meu favor. Eu estou esperando a restauração do meu casamento, mas está difícil. Ainda assim eu tenho convicção que Deus está movendo a meu favor, amém, irmãos? Todas as coisas cooperam para o nosso bem, é isso que a palavra de Deus diz, é isso que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos apropriar dessas verdades por meio da fé. Nós precisamos esperar, mas também precisamos ter convicção, mesmo se nós não estivermos vendo o mover de Deus, nós precisamos ter a convicção que Ele está operando ao nosso favor. Nós somos filhos. E esse é o problema, das vezes nós ficarmos com essa dúvida, porque nós podemos até esperar, mas nós deixamos a convicção de lado, nós tiramos os olhos, focamos os olhos no problema, na circunstância, a convicção vai se jogando pelo ralo, vai se escoando. Eu vou dar um exemplo meu pessoal, quando o Senhor me chamou para ser pastor, no primeiro momento que eu fiz, naquela alegria, foi procurar meus pastores, pastor Átila, que era meu pastor na época, e o pastor Ézio, e falar, o Senhor me chamou, eu tenho convicção que o Senhor me chamou para ser pastor. Só que com o decorrer do tempo, eu estava esperando, mas já não tinha mais convicção, já não era mais a fé, eu esperava, mas não tinha mais convicção. Falar, um dia você passou, mas não tinha mais convicção, não me via, não me enxergava sendo assim. Só que um belo dia, o Senhor foi resgatando, restaurando isso. E agora, à medida que o Senhor ia restaurando, Ele ia me dando convicção. Eu já falava, já não sirvo mais para outra coisa. O Senhor me chamou para ser pastor, se não for para ser pastor, eu vou morrer. Porque eu não sirvo mais para outra coisa. Isso é a convicção. Foi da noite para o dia que eu me tornei pastor? Não. Só que agora não só esperei, como eu tinha convicção, porque o Senhor foi confirmando no meu coração e no meu ministério que foi para isso que Ele me chamou, foi para isso que Ele me designou. Só te falar, irmão, às vezes Deus te chamou para algo específico e você tem esperado, mas perdeu a convicção. Eu falo no nome de Jesus, que o Espírito Santo possa restaurar essa convicção no seu coração ainda essa noite, amém? Mas é só questão ministerial? Não. Às vezes é na sua casa, às vezes é no seu emprego, às vezes é em outras áreas da sua vida, enfermidade na sua família. Às vezes você está até esperando, mas perdeu a convicção. Eu declaro em nome de Jesus, que ainda essa noite o Espírito Santo de Deus vai restaurar toda a convicção no seu coração. Amém, irmãos? Eu estou falando para você o poder do sangue de Jesus. Mas eu preciso te falar de um outro sangue, antes de falar do poder do sangue de Jesus. Você sabe, Eva e Adão tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E lá no capítulo 4 de Gênesis fala que em um certo tempo, tanto Abel como Caim trouxeram diante do Senhor as ofertas. Caim trouxeram ofertas pela força do seu braço,
E Abel não, trouxe diante do Senhor as primícias daquilo que o Senhor tinha dado para ele. Então o Senhor se agradou da oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Você sabe também o que acontece. Caim, se irando, vai lá e mata Abel. Só que quando o Senhor vai ter com Caim, olha o que acontece. Gênesis capítulo 4, versículos 9 e 10. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Caso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Olha para cá. O que a palavra de Deus está falando? Que o sangue de Abel clamava a Deus a respeito de Caim. Ele clamava o quê? Por justiça e vingança. Vira para o irmão do lado aí, justiça e vingança. Era isso que o sangue de Abel clamava lá. Porque o Senhor, Deus é justo, amém, irmão? Se Deus é justo, agora que Caim pecou contra Abel, e porque o sangue dele estava clamando, o Senhor precisava matar todos aqueles que pecassem à semelhança de Caim. Porque ele teria que exercer a sua justiça, porque Deus é justo. Mas o Senhor não só ficou em cima da sua justiça, por ele ser Deus de amor, ele se transformou em homem e pagou o preço no nosso lugar. Amém, irmãos? Ele veio na forma de Cristo e morreu em nosso lugar. E agora ele comprou, ele pagou o preço. Então, o sangue de Abel clamava por vingança e justiça. Mas olha o que a palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 24. Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Talvez você não entendeu. O sangue de Abel fala de vingança e de justiça, mas diz que o sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel. Então, como o sangue de Abel fala de justiça e de vingança, o sangue de Jesus também fala algo. E o que o sangue de Jesus fala então? Não sei se você lembra, mas antes de Jesus morrer, ele fala algo para Deus: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto o sangue de Abel clama por vingança e justiça, o sangue de Jesus clama por perdão. O que isso significa? Que agora, eu e você, estando debaixo do sangue de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Amém, irmãos? Agora a condição de morte não pode mais nos atacar, porque a morte só pode atacar onde há pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas agora a condição de morte não pode atacar. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos perdoou e nos purificou. Você pode dar um glória a Deus? Então o sangue de Jesus nos purificou, nos perdoou, agora a condição é outra. O sangue de Jesus fala coisas superiores. Se o de Abel fala justiça, justiça, vingança, justiça, vingança, o de Jesus: Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Vira para o irmão do lado: você é perdoado pelo sangue de Cristo. Aleluia. Isso é o que nós temos que ouvir nesses dias. Nós temos que ouvir o sangue de Abel, que fala de condenação e de vingança. Nós temos que ouvir o sangue de Jesus, que diz que nós somos perdoados, que agora não há mais condenação sobre nós, não há mais. Só que a palavra de Deus lá em Hebreus ainda nos adverte, no versículo seguinte, versículo 25: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Quem que está falando? O sangue de Jesus. Fala para o irmão do lado: não recusas o que diz o sangue de Jesus. Não recusa, irmãos. É isso que a palavra de Deus está nos advertindo. Não recuse aquilo que o sangue fala. Por quê? Porque à medida que eu recuso aquilo que o sangue de Jesus está falando a meu respeito, eu dou espaço para o diabo atacar a minha mente. Eu dou brecha para ele atacar na minha mente. E quando ele vem, ele não vem falando aquilo que o sangue de Jesus fala. Ele vem falando aquilo que o sangue de Abel fala: justiça e vingança. Está vendo? É miséria na sua casa porque você é um pecador, que você não jejua, que você não ora, você faz isso, faz assado, você brigou no trânsito. Justiça, vingança.
Quando eu e você deixamos de ouvir o sangue de Jesus que fala que nós somos perdoados nele, nós damos brecha ao diabo. E automaticamente a condição de morte venha sobre nós. Vem se manifestar na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa. E ela vem à medida que nós deixamos de ouvir um sangue de Cristo e começamos a ouvir o outro sangue. Então essa noite eu quero te advertir. Ouça o sangue de Jesus. Por quê? Porque quando você ouve o sangue de Jesus, isso te dá ousadia na sua vida para muita coisa. Tem muita gente que não quer liderar a célula porque, eu acho que eu não tenho condição. Preciso mudar muita coisa na minha vida. Tem outros que não querem experimentar do mover de Deus porque se coloca nessa condição. Eu preciso melhorar no meu casamento. Eu preciso ser uma esposa melhor. Eu preciso ser um pai exemplar. Deus, eu preciso ser isso. Eu preciso mudar aquilo. Você não precisa nada, filho. Tudo que você precisa é ouvir o sangue de Cristo. Amém? Porque à medida que você sabe que você é perdoado, você sabe que há favor sobre você. E você sabe que Deus não só é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, como Ele quer e vai fazer no nome de Jesus. Amém? Então, quando você para ouvir o sangue de Jesus, é isso que acontece em você. Uma ousadia, uma fé, uma posição diferente. Agora muitos têm medo de expulsar demônio porque tem medo do demônio falar os seus pecados. Tem medo do demônio se confrontar. Tem uma história de um irmão lá da videira do Bueno, de Goiânia, que lá em Goiânia ele estava andando na rua e tinha um lote cercado, plantado de banana lá, e ele tinha uma banana madura, ele estendeu a mão e pegou a banana. Aí manifestou um dia um capeta lá na célula dele e ele foi orar com o capeta. O capeta virou para ele: "Você, ladrãozinho de banana, é que quer me retirar?" E aí, você pode ter duas posições. Pode ter a posição de falar: eu sou um ladrão mesmo, eu sou um miserável, como eu pude roubar. Ou você pode ter a posição de quem ouve o sangue de Jesus. Eu peguei mesmo, mas dá bem que o sangue de Jesus me perdoou. E você sai em nome de Jesus. Sabe, foi isso que aquele irmão se posicionou e fez. Ele virou para o demônio e falou: "Olha, todos os meus pecados já foram perdoados na cruz. É isso já não faz mais da minha vida, isso não pode me condenar." E expulsou aquele demônio. Sabe, essa ousadia só tem quando você sabe que independentemente daquilo que você fez, ou faz, ou vai fazer, os teus pecados já estão perdoados. Amém, irmãos? Quando nós falamos que os seus pecados futuros já estão perdoados, às vezes pode haver um bloqueio na sua mente. Você fala assim: "Mas como? Eu nunca nem pratiquei o pecado. O pecado que eu vou fazer vai ser perdoado?" Vou te fazer uma pergunta simples aqui. Quantos aqui eram vivos quando Cristo morreu? Ninguém, né? Então logo Jesus morreu, pagou o preço pelo pecado que você iria cometer. Sim ou não? Sim, porque você não estava lá na época, você nasceu 2000 anos depois, mas ainda assim o sangue de Jesus tem poder para te purificar por toda a eternidade. Amém, irmãos? Então você tem que ouvir o sangue de Jesus. Eu sou perdoado. Hoje nós vamos tomar a ceia aqui. Você tem que tomar a ceia com essa convicção: o sangue de Jesus me purificou, o sangue de Jesus me perdoou. Agora não há mais condenação sobre a minha vida, agora não há mais condição de morte sobre mim, sobre a minha casa. Amém, irmãos? Aleluias, aleluias. Eu estou caminhando para o final. Sabe, o sangue de Jesus nos fala de perdão, mas também nos fala de fé. Ser perdoado é a base, é o alicerce, mas isso te ativa para outras coisas. Então a fé, ela vem à medida que eu tenho revelação de que sou perdoado. Um exemplo disso está lá em Marcos 2, não precisa projetar. A cura do paralítico lá em Cafarnaum. Talvez você conheça essa história lá, que estando Jesus ali no meio, dentro de uma casa, rodeado de uma multidão, cercado de uma multidão, chegou 2 amigos com um aleijado e não pôde ter acesso a Jesus por baixo. O que eles fizeram? Abriram um buraco no eirado da casa e desceram os paralíticos. A palavra de Deus diz que Jesus admirou a fé dos amigos, não do paralítico.
Então, admirando-lhes a fé, o Senhor disse: seus pecados estão perdoados. Aí talvez você fale, mas o que tem a ver? O Senhor não podia simplesmente falar assim, ó, levanta-te e anda, você está curado. Por que o Senhor teve que falar, teus pecados estão perdoados? Vou te falar, eu te disse aqui no início, que a lei, as condições da lei era miséria, doença e morte. Então todo mundo naquela época que se fosse aleijado, doente, todo mundo já sabia, olhava para ele e falava assim, ele está em pecado, a maldição está sobre ele. É tanto que um dos discípulos andando com Jesus viu um cego e falou: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Então ele já sabia qual era a condição, alguém pecou, por isso que ele está doente. E Jesus disse: não foi ele, e tampouco os seus pais, mas essa doença vem para a glória de Deus. Então, aquela condição, todo mundo que estava ali sabia que havia maldição sobre ele. Mas Jesus precisava curá-lo. Então, para Jesus curá-lo, o Senhor precisava ativar a fé dele. Por isso que o Senhor falou: teus pecados estão perdoados. Porque quando ele ouviu isso, ele falou que, uau, se meus pecados estão perdoados, agora eu posso andar. Eu posso ficar de pé. Não tem mais condição. Não tem mais o porquê de eu ser paralítico. Então, à medida que você tem revelação de que você é perdoado, a sua fé é aumentada, é ativada para você viver experiências na sua vida. Amém? Quantos creem que é perdoado aqui? Dão glória a Deus. Então saia da condição que você se encontra, meu irmão. Se é uma doença que precisa ser curada, se posicione e fala: isso já não faz mais parte de mim. Se é uma condição que precisa mudar na sua casa, hoje você tem que se posicionar: essa condição não faz parte de mim, não faz parte da minha vida. Amém, irmãos? Então, o sangue fala de perdão, mas fala de fé. Porque à medida que eu sei que eu sou perdoado, aumenta a minha fé, aumenta a certeza naquilo que pode fazer. Gleix já pode subir. Então o sangue nos fala disso. Nós precisamos ser ativados em fé. Mas à medida que eu tenho revelação de que sou perdoado, o sangue, o perdão também gera o amor. Gera o amor. Porque, se eu te falar, se você está numa condição de morte, vamos supor, você foi banhar no rio Tocantins, e do nada você começou a se afogar. Você começou a se afogar e você não sabe nadar, tenta fazer o possível, mas não consegue, você já está quase morrendo. Mas eis que surge alguém e cai na água e te resgata. Qual vai ser o seu sentimento para com essa pessoa? Qual vai ser? Você vai falar gratidão, sim, gratidão, mas vou te falar, você vai amar essa pessoa como você não amaria em outras condições. Você vai querer sempre o bem, sempre a condição de melhor para essa pessoa. Ele te salvou. Em outras palavras, tu deve a ele a vida. Então sua posição é diferente. Quanto mais você sente que é perdoado, mais amor e mais consagração você tem ao ministério. Mais amor e mais consagração você tem por Jesus. Se eu te falar, aconteceu que Jesus foi convidado de um dos fariseus a estar na sua casa. E ali chegou uma mulher diante do Senhor, começou a chorar nos seus pés, beijar os pés de Jesus, quebrou até um bálsamo ali, passou nos pés de Jesus, enxugar com o cabelo. E o fariseu ali olhando aquela cena e pensando consigo mesmo: se esse for a profeta, saberia quem era ela, o quanto de pecado que ela tem, a condição de vida que ela tem. Mas o Senhor pega e vira para aquele fariseu e diz: tendo dois homens uma dívida, um de 500 denários, outros de 50 denários, dois homens, né? E o seu Senhor perdoou. Quem se sentiu mais perdoado? O fariseu diz: o que devia mais? O que devia 500? Aí Jesus virou para ele e disse, Lucas capítulo 7, se eu não me engano, versículo 34. Por isso te digo, perdoados-lhes são muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou seja,
Aquele fariseu, ele se sentia que ele não precisava ser perdoado, porque o costume da época era ele receber Jesus na porta, dar um ósculo santo, dar um beijo em Jesus, providenciar alguém para lavar-lhe os pés, para sentar à mesa e servir Jesus. Só que ele não se sentia a necessidade de ser perdoado. Por isso que no mínimo ele estava do outro lado com o braço cruzado, só olhando a circunstância. Porque ele estava na coisa, não, eu não preciso ser perdoado, eu sou um santo. Só que aquela mulher teve uma postura diferente dele. Ela se prostrou diante de Jesus, começou a chorar. Alguns estudiosos creem que essa mulher talvez seja Maria Madalena, outros dizem que talvez seja a mulher que ia ser apedrejada lá em João 8. Mas o fato é que ela tinha muito pecado. E se ela amou Jesus de tal maneira, é porque ela teve revelação que Jesus já tinha perdoado todos os seus pecados. Querido, se eu me posicionar como alguém que não tem o pecado diante de Deus com arrogância, nunca eu vou experimentar um amor genuíno de mim para com Deus. Mas à medida que eu tenho revelação que eu necessito da graça de Deus, que Ele me perdoou, mais aumenta a minha paixão, o meu amor e meu anseio pela presença dEle. Quantos estão me compreendendo nessa noite? Olha, à medida que você tem revelação do favor e da graça de Deus diante de ti, a chama, o fogo, o desejo, o amor vai aumentar sobre a sua vida. O sangue nos fala que somos perdoados. À medida que isso entra no nosso coração, aumenta a nossa fé. À medida que eu sei que eu fui perdoado e continuo sendo perdoado em todas as minhas falhas, aumenta o meu amor. Aumenta o meu amor. É por isso que a palavra dele diz que ele nos constrange com seus laços de amor. É tanta graça, irmão. Quem éramos nós antes dele? Quem somos nós agora? Eu parei para pensar, eu casei esses dias, eu deitado na minha cama, eu parei para pensar, Deus, quem era eu antes de ti? Quem sou eu agora? Eu era alguém depressivo, era alguém frustrado, que não amava nem a mim mesmo. O que o Senhor me deu? O Senhor me deu um ministério, o Senhor me deu um lar, o Senhor me deu uma esposa maravilhosa. Sabe, à medida que a graça dele foi movendo na minha vida, mais é o amor, mais é a condição de privilegiado que eu sinto em pegar esse microfone e compartilhar isso com você. Mas é a condição de amor, de rendimento diante da presença dele. E a última condição, o resto do ministério de louvor pode subir. À medida que essas coisas vão acontecer na sua vida, o perdão nos enche do Espírito. À medida que você tem revelação, que você é perdoado, aumenta a sua fé. À medida que sua fé vai aumentando, você vai vendo os sinais e maravilhas de Deus na sua vida, o amor de Deus vai aumentando, seu amor por Deus vai aumentando, e automaticamente você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas em que você fala isso? Lá em Atos, quando Cornélio se converteu e foi cheio do Espírito, houve toda uma condição. Primeiro apareceu um anjo para Cornélio e manda buscar Pedro. E também aparece um anjo para Pedro e manda ir a ter encontro de Cornélio. Talvez, nem era necessário, você pode olhar assim e falar assim, não, para que buscar Pedro? Tinha um anjo lá. Era só o anjo ministrar ali, Cornélio ser cheio do Espírito, é só um anjo. Sabe por que não foi? Porque só existe dois tipos de anjo. Os caídos, que estão com o diabo, e os anjos no céu. Eles não experimentaram de perdão. Eles não experimentaram. Eles não poderiam pregar para Cornélio, porque eles não experimentaram da graça e do perdão de Deus. Eles são santos nesse quesito. Era necessário chamar alguém pecador, alguém que negou Cristo 3 vezes, alguém que Jesus mandou falar assim, arreda-te daqui, Satanás. Era necessário. Por quê? Porque alguém que experimentou do perdão de Deus é que tem poder para testemunhar e pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Por isso eu e você temos poder para isso. Só que o que acontece? Quando ele chega, ele começa a falar
lá em Atos capítulo 10, versículos 43 e 44. Olha o que acontece. Pedro falando: deles todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. O que Pedro estava falando? Vocês são perdoados. Todos que creem em seu nome são perdoados. E eles falaram: eu creio. Então o Espírito Santo de Deus pôde vir sobre ele. Naquele momento não teve dúvida. Quando eu e você temos revelação que somos perdoados e somos cheios do Espírito. Somos cheios do Espírito. Talvez você tenha clamado: eu quero ser cheio do Espírito Santo, quero orar em língua, eu quero manifestar isso, quero manifestar aquilo. Ah, mas eu acho que é por isso, por causa disso. Esquece. Joga no lixo todo o seu conceito. Só quero que você volte para Deus e fale: Pai, eu creio no perdão que eu recebi através do sangue de Jesus. E à medida que você crê nisso, à medida que você for buscar revelação disso, o próprio Espírito Santo vai derramar o seu óleo sobre você. Você vai ser uma nova pessoa, cheia de ousadia, de fé. Por isso eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora.